surrender, no trigger fingers go. Olá, meus queridos amigos, belezinha? No vídeo de hoje vamos adentrar ao universo de Naruto. Isso mesmo que vocês ouviram. Já faz um tempo que eu queria fazer vídeos sobre Naruto, mas para isso obviamente eu precisava acompanhar o anime e é justamente o que eu estou fazendo agora. Bom, meus amigos, nesse primeiro vídeo vamos falar sobre uma técnica muito foda, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter, não só aí pela questão visual, mas principalmente pelas habilidades. Eu estou falando dos olhos de Sharingan, é isso mesmo. Quem acompanha Naruto com certeza viu muitas vezes esse dojutsu, que é uma técnica que aparece principalmente em alguns membros do clã Uchiha, que é o mesmo clã do nosso querido Sasuke. Para vocês terem noção da importância e do poder dessa técnica no universo de Naruto, ela foi considerada como uma das 3 grandes técnicas oculares mais incríveis e poderosas, juntamente com o Byakugan e o Rinnegan, que são técnicas assustadoramente e incrivelmente poderosas. E obviamente terá aí um vídeo para falar a respeito de cada uma dessas técnicas. Nós estamos começando então falando a respeito do Sharingan. As habilidades do Sharingan permitem que o usuário enxergue o fluxo de chakra, podendo identificar de imediato se uma pessoa está sob algum genjutsu. Ele também permite que o usuário tenha incrível clareza de percepção, podendo facilmente visualizar detalhes sutis, como por exemplo saber o que uma pessoa está falando só de ler o movimento dos lábios, ou até mesmo conseguir imitar movimentos de lápis. No anime, o Sharingan também permite enxergar através da névoa e de determinados objetos que venham a obstruir a visão comum. As habilidades do Sharingan se estendem a tal ponto que, uma vez que ele esteja evoluído, é possível que o usuário seja capaz de rastrear movimentos rápidos, a ponto de prevê-los. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de enxergar tais movimentos, muitas vezes o corpo não consegue se esquivar na mesma velocidade. Outra habilidade incrível e também a mais conhecida do Sharingan é que ele concede ao usuário a capacidade de copiar quase qualquer técnica que seja testemunhada, salve raras exceções. O usuário ele pode memorizar ninjutsus, genjutsus e taijutsus com uma precisão quase que perfeita, permitindo que ele possa tanto reproduzir a técnica de imediato ou até mesmo modificá-la para criar uma técnica nova, como é o caso, por exemplo, do Taijutsu Combo do Leão, do Sasuke Uchiha, onde ele usou o Sharingan para copiar a primeira parte do movimento e por conta própria desenvolveu todo o resto da técnica. Embora a habilidade de copiar técnica seja incrível, é preciso ter uma certa destreza e capacidade necessária para realizá-la. Um bom exemplo é o Taijutsu do Rock Lee. Apesar do fato do Sasuke ser capaz de copiar alguns movimentos do Lee, eles colocavam uma pressão muito mais significativa sobre ele, visto que ele não tinha treinado tanto quanto o Lee. Além de certas técnicas que exigem uma habilidade física fora do comum, como essa que eu acabei de mencionar, e o Kenkei Genkai, que são técnicas passadas geneticamente em clãs específicos, o Sharingan também não pode reproduzir técnicas dependentes de outros fatores, como invocações, as quais o usuário não tem assinado o contrato antes. Finalmente, a habilidade de uso mais comum do Sharingan é a capacidade de induzir uma marca de hipnose, que permite ao usuário fazer seu oponente realizar ações e ter pensamentos através do genjutsu, lançado por contato visual. Os usuários mais avançados do Sharingan podem usar a capacidade de hipnose ao ponto de intimidar um ser tão poderoso como Manda, a grande e mais incrível serpente colossal. Além disso, a habilidade é tão poderosa que pode chegar a controlar um biju, que para quem não sabe são as famosas bestas com caudas. Importante ressaltar que esse controle pode ser absoluto apenas quando lançado em um único indivíduo. Já quando é lançado sobre vários alvos, fica cada vez mais difícil manter o controle, dando oportunidade para alvos mais poderosos, como os próprios bijus, quebrarem temporariamente o controle em certos casos. O Sharingan permite ampliar e até mesmo realizar alguns genjutsus impossíveis para pessoas que não possuam a habilidade do próprio Sharingan. Ele permite, em raras exceções, utilizado inclusive pelo clã Uchiha, que o usuário utilize aí 2 genjutsus exclusivos, o Izanagi e o Izanami,
que altera ou decide o próprio destino, respectivamente. Usando o Izanagi, o usuário pode deformar a realidade por um curto período de tempo, transformando a realidade em ilusão e ilusão em realidade, escapando assim da morte e reescrevendo o próprio destino. No entanto, para fazer uso desta técnica em toda sua extensão e poder, o usuário deve ter o DNA dos Uchiha e dos Senjutsu. O Izanami, por outro lado, é um genjutsu que prende a vítima em um ciclo infinito, que desconsidera seus 5 sentidos. Esta técnica, ela foi criada especificamente para combater qualquer um que abusar da habilidade do Izanagi, em alterar o seu próprio destino, forçando a vítima a reviver a situação mais e mais, até que ela aceite o seu próprio destino, deixando de usar o Izanagi. Ambas as técnicas foram marcadas por Kinjutsu, porque o uso de qualquer uma das duas faz com que o olho que lançou o Izanagi, ou o Izanami, se feche definitivamente para sempre. Embora o Sharingan consuma chakra do usuário enquanto ele está ativado, a quantidade de chakra que o usuário deve exercer é tão insignificante que eles podem mantê-lo ativo constantemente. Podemos ver claramente aí no anime, o próprio Itachi Uchiha era tão magistral com o Sharingan que ele foi capaz de mantê-lo ativo na maioria das vezes, desativando aí uma vez ou outra. Por exemplo, em uma luta que ele teve aí contra o Sasuke, o Kakashi, e até uma outra aí contra o próprio Amaterasu, devido aí à exaustão, né? Então, como ele acabou se cansando muito, ele acabou, de certa forma, desativando, por assim dizer, o Sharingan. No entanto, um Sharingan transplantado para um não Uchiha, o consumo de chakra é mais significativo, obrigando-o, de certa forma, a encobri-lo quando não estiver em uso. Isso parece aí ser contornado através de aquisição de células Senju, a fim de aumentar aí a sua vitalidade. Como nós vemos aí no próprio Kakashi, ele acaba cobrindo o olho, de certa forma, uma vez que o Sharingan dele foi transplantado, né? Então ele não tem aí uma capacidade da mesma forma que um Uchiha de economizar, por assim dizer, o chakra, né? Então para ele o consumo é realmente mais significativo e acaba consumindo muito mais energia dele. Como eu mencionei antes, o Sharingan ele pode ser ativado pelo usuário quando ele se depara com uma determinada circunstância difícil ou quando ele é colocado sob estresse emocional absurdo. Ele também é possível ser transplantado, o Sharingan de uma pessoa para outra, como visto aí com o caso do Kakashi, né, que recebeu o Sharingan do seu ex-companheiro, o Obito Uchiha. O Madara Uchiha notou que o indivíduo precisa possuir os 2 Sharingans, a fim de trazer para fora o verdadeiro potencial do olho. Um Sharingan transplantado em um não Uchiha, como o Kakashi, não pode ser desativado e exige que ele use aí mais chakra do que um Uchiha comum, como eu acabei de mencionar aí para vocês, de maneira que é necessário cobrir o olho aí com uma bandana, como o próprio Kakashi faz. Pelo fato justamente do Kakashi possuir o Sharingan de Obito, eles compartilham a mesma técnica e outra dimensão. Aparentemente, se um Uchiha ainda vivo doar seu Sharingan, ele ainda terá um link, por assim dizer, para o seu olho individual e será capaz de ver o que o olho vê. Em alguns casos, embora isso pareça aí ser limitado a um determinado intervalo, isso também vale para o destinatário do olho. É uma coisa meio aí bizarra, né? Por fim, mas não menos importante, não podemos deixar de mencionar que existe ainda a evolução do Sharingan, que eu cheguei a mencionar lá no início do vídeo, mas eu não trouxe tantos detalhes. A evolução do Sharingan é uma forma, por assim dizer, mais overpower, despertada através de um trauma experimentado a partir da morte de uma pessoa muito próxima do usuário do Sharingan. Com o usuário normalmente tendo que assistir ou experimentar isso em primeira mão, por assim dizer, ao longo da história vários Uchiha mataram as pessoas mais próximas a eles a fim de agilizar esse processo. É uma coisa meio que absurda, mas é verdade, galera. Vocês podem até ver no próprio anime. Para obter aí o Magenkyo Sharingan, que é essa evolução tão overpower do Sharingan, é preciso sentir a emoção de perder um amigo ou familiar, como aí se matar ou vê-los morrer não fosse, né, suficiente para despertar. Essa é uma forma evoluída do Sharingan que dá aos olhos do usuário um poder aprimorado para as habilidades genéricas do Sharingan e acesso aí poderoso a técnicas padrões.
Ao usar o Sharingan evoluído de uma forma inadequada, isso pode colocar uma pressão sobre os olhos do usuário, além de corroer sua visão e eventualmente aí causar uma determinada cegueira. Como estamos vendo, galera, o Sharingan realmente não é uma técnica simples, né? É uma técnica fantástica que eu, sinceramente, gostaria muito de ter. Bom, galera, basicamente essas são as principais características do Sharingan. Eu espero aí que eu tenha detalhado o máximo possível para vocês. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, deixa aí nos comentários para que nós possamos nos atualizar cada vez mais, né? Porque, afinal de contas, ninguém sabe tudo, né? Essa técnica incrível que eu mencionei aí pra vocês, ressalto mais uma vez para quem não sabe ou para quem não acompanha, o que eu acho muito difícil, é do universo de Naruto, né? Eu realmente espero aí muito que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Afinal, como eu sempre digo, isso tudo aqui é feito exclusivamente pra vocês, né? Então, não esqueçam de deixar aquele like maroto que ajuda demais. E se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo pra receber os próximos vídeos. Eu vou deixando aí pra vocês um mega abraço e até o próximo vídeo.